Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num desafio que é o dia a dia da odontologia. Como é que um procedimento de rotina, algo que parece simples, pode se tornar um risco para pacientes que já tenham alguma condição de saúde? E mais importante, como uma simples receita, um pedaço de papel, pode ser a chave para a segurança de todo mundo. Para começar, vamos imaginar uma cena super comum, que todo profissional de odontologia conhece bem. Um paciente chega no consultório para um procedimento padrão. Mas, e se o histórico médico desse paciente escondeu um risco que não é tão óbvio assim? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Especialmente quando a gente está lidando com pacientes que têm alguma condição cardíaca. A verdade é que a saúde da boca e a saúde do coração estão muito mais conectadas do que a gente costuma pensar. É aqui que a nossa responsabilidade cresce, e muito. Ela vai além da boca, dos dentes. É fundamental entender o quadro de saúde completo daquela pessoa para garantir que o nosso cuidado não acabe, sem querer, causando um problema ainda maior. Bom, o principal risco que a gente está tentando evitar aqui tem nome e sobrenome: endocardite infecciosa. Vamos entender direitinho o que é isso para saber com o que estamos lidando. Pensa na endocardite infecciosa, a tal da EI, como uma infecção que acontece quando uma bactéria, que está ali passeando na corrente sanguínea, encontra um lugarzinho frágil no coração para se alojar, sabe? Tipo uma válvula que já está um pouco danificada. Ali ela se instala e começa o problema. E agora vem a parte mais curiosa. Essa entrada de bactérias no sangue, que a gente chama de bacteremia, não acontece só na cadeira do dentista, não. Ela acontece todo dia. Quando a gente mastiga, quando escova os dentes. É um processo normal. O verdadeiro ponto de atenção não é o evento em si, mas a suscetibilidade do paciente. E essa citação é ótima porque quebra um mito gigantesco. O risco real, gente, raramente vem de um único procedimento, de uma única consulta. Então, olha só, o verdadeiro vilão da história não é aquela extração de dente isolada, são as infecções crônicas, sabe? Aquela periodontite que está ali há anos sem tratamento, liberando bactérias na corrente sanguínea aos pouquinhos, mas de forma constante. Isso muda tudo. A nossa estratégia precisa sair do foco no evento único e ir para o cuidado contínuo da saúde bucal. Ok, se a gente sabe que o risco é contínuo, como é que podemos proteger o paciente durante um procedimento que é necessário? É exatamente aqui que entra a nossa principal ferramenta de prevenção, a prescrição correta de medicamentos. No Brasil, a gente tem basicamente 3 tipos de receituário: o branco simples, para um analgésico comum, o azul para psicotrópicos, que é super controlado, e o mais importante para o nosso caso aqui, o branco especial. É esse que a gente usa para antibióticos, como a amoxicilina. E ele tem regras bem claras. São 2 vias e, atenção, a validade de só 30 dias. Para proteger nosso paciente com o risco de endocardite, muito provavelmente vamos precisar de um antibiótico, e isso significa preencher a receita branca especial. Vamos ver o passo a passo de como fazer isso com perfeição, porque qualquer errinho aqui pode literalmente invalidar toda a nossa estratégia de proteção. Cada um desses 5 passos é uma barreira de segurança. Pensa bem, desde o carimbo do profissional até os dados completos do paciente e, claro, as instruções de uso super claras. A precisão aqui não é só burocracia, gente. É cuidado na sua forma mais pura. E um detalhe que não dá para esquecer, essa receita, assim como a azul, tem um prazo de validade. O paciente só tem 30 dias para comprar o medicamento. É nossa responsabilidade deixar isso bem claro para ele, orientar sobre essa janela de tempo. Certo. Então, como é que a gente conecta tudo isso? O que significa, na prática, proteger de verdade um paciente de alto risco? A segurança do paciente não está só em entender a teoria, o risco da endocardite. Ela está em dominar a ferramenta para prevenir esse risco. De que adianta todo o conhecimento clínico se a gente não consegue executar perfeitamente algo tão fundamental quanto um simples pedaço de papel? Então fica aqui essa reflexão final. Dominar um formulário de receita não é só um detalhe administrativo. Na verdade, é uma das formas mais diretas e eficazes que temos de garantir a segurança de quem atendemos e, com isso, elevar o padrão do nosso cuidado a um outro nível. Pense num simples pedaço de papel, uma receita odontológica. Pode parecer só burocracia, mas sabia que ela pode ser a única barreira protegendo um paciente de uma infecção cardíaca fatal. Parece um pouco dramático, eu sei. Mas hoje vamos entender por que essa conexão não é só real. É uma das maiores responsabilidades da nossa profissão. Então, qual é a mágica? Qual a conexão entre um dente e o coração?
A resposta, na verdade, está na corrente sanguínea. Ela funciona como uma ponte invisível que liga diretamente a boca ao coração. Vamos seguir esse caminho, o caminho das bactérias, e descobrir como um procedimento que a gente faz todo dia pode, em alguns casos, virar uma emergência médica. Mas calma, antes de falar do risco, vamos entender a nossa principal arma de defesa, a prescrição. Ela não é só um papel, é um escudo. E quando a gente usa esse escudo do jeito certo, ele protege o paciente. Para isso, claro, a gente precisa dominar as regras do jogo. Na nossa prática aqui no Brasil, a gente lida basicamente com 3 tipos de receituário. Cada um tem um nível de controle diferente. Vamos dar uma olhada rápida em como eles funcionam, do mais simples até o mais restrito. Começando pelo básico do básico, o receituário branco simples. É aquele que a gente usa para analgésicos, anti-inflamatórios. Pense nele como uma orientação profissional, sabe? Uma formalização do cuidado para medicamentos de baixo risco. A palavra-chave aqui é simplicidade. É uma via só, que fica com o paciente. E a validade é praticamente para sempre. Mesmo que seja um ibuprofeno, que se compra sem receita. Prescrever, formaliza o cuidado. Simples assim. Agora a coisa muda um pouco. Com o receituário branco especial, a gente entra no território dos antibióticos. E eles são a peça central na prevenção da endocardite. Aqui o controle já aumenta e bastante. Olha só o ponto crucial aqui. São 2 vias. Uma fica retida na farmácia, por controle deles, e a outra vai com o paciente. A validade também é bem mais curta, só 30 dias. Com isso, o sistema garante um controle bem mais rígido sobre o uso de antibióticos como a amoxicilina. E no topo da pirâmide de controle, a gente tem o receituário azul. Esse aqui é para psicotrópicos, como os ansiolíticos, que às vezes a gente precisa prescrever para controlar a ansiedade de um paciente antes de um procedimento, por exemplo. Aqui, o rigor é máximo, não tem conversa. O bloco de receitas é fornecido pela Vigilância Sanitária. A validade é curta e tem uma regra de ouro, só um medicamento por receita. Não dá para ter erro aqui. Ok, já entendemos as ferramentas, certo? Agora vamos ao porquê de tudo isso. Vamos falar daquela ameaça silenciosa que conecta o nosso trabalho diretamente ao coração do paciente. Vamos falar da endocardite infecciosa. Para simplificar, a endocardite é quando um micro-organismo, tipo uma bactéria, invade o coração e começa a montar uma colônia lá dentro, principalmente nas válvulas. É como se fosse uma invasão pirata num dos órgãos mais importantes do corpo. E é aqui que a conexão fatal acontece. Qualquer procedimento que cause sangramento na boca, por menor que seja, pode jogar um monte de bactéria na corrente sanguínea. Para a maioria das pessoas isso não dá em nada, mas para um paciente que já tem um coração mais vulnerável, essas bactérias viajantes podem encontrar um lugarzinho para se alojar, se multiplicar e pronto, causar uma infecção devastadora. A boa notícia é que a gente pode interceptar esse processo todo. Existe um protocolo de defesa muito claro para isso, que é a profilaxia antibiótica. E dominar esse protocolo não é só uma boa prática, gente. É uma obrigação ética. E nesse ponto, precisão é a palavra-chave. A profilaxia é só para um grupo de altíssimo risco, não é para todo mundo. E tão importante quanto saber quem precisa é saber quem não precisa. Isso evita o uso desnecessário de antibióticos e a criação de resistência bacteriana. Histórico de infarto ou uso de stent, por exemplo, não são indicações. Fica a dica. O protocolo é direto e reto. O padrão é amoxicilina 2 gramas. Se o paciente for alérgico, a gente tem opções como clindamicina ou azitromicina. Mas o grande segredo está no tempo. A dose tem que ser administrada de 30 a 60 minutos antes do procedimento. Assim, o antibiótico já está circulando no sangue na hora H, quando as bactérias decidem cair na corrente. Mas olha, a proteção não acaba em uma única dose de antibiótico. O verdadeiro manejo do paciente de alto risco é um trabalho contínuo, sabe? O foco tem que ser na prevenção a longo prazo. A melhor profilaxia que existe é uma boca saudável. Nossa prioridade número 1 tem que ser eliminar qualquer foco de infecção, como gengivite, periodontite e, claro, reforçar muito a higiene. Pensa comigo, menos bactérias na boca significa menos risco na corrente sanguínea. E um detalhe clínico fundamental: se precisar de mais de uma profilaxia, é essencial manter um intervalo de no mínimo 9 dias entre elas para prevenir a resistência bacteriana. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui. A gente não trata dentes, a gente trata pessoas. Cada prescrição que a gente faz é um ato de cuidado que vai muito além da boca e protege o corpo inteiro.
Então fica a reflexão. Na próxima anamnese, na próxima conversa, será que vamos lembrar de perguntar sobre o coração do paciente? A vida dele pode depender disso.